Oh, eu mostro aqui ou tá por lá por cima? Eu acho que se soltar aqui, vai pra lá, não vai? Posso pôr? Ana Henriquinho. Pode soltar aqui ou... Pode pôr aqui, pode pôr. Opa, então deixa só... Vamos só encontrar pra gente ver direitinho como funciona. Peraí, então daqui a pouco eu volto aqui, mas assim... Essa válvula. Aí, o que acontece? Nós temos uma ruptura aguda da cordoalha. O que é cordoalha? Da corda da válvula, que é essa que eu vou mostrar no vídeo. Daí, ó, então, é isso daí. Então, o que acontece? Vamos voltar de novo esse vídeo pra gente entender, que eu quero mostrar. Lá pro começo? Volta ao começo desse vídeo, ó. Aqui, vamos lá. Pode soltar. Nessa imagenzinha. Essa imagem do vídeo, ele está mostrando onde a câmera vai ver. A câmera vem vindo da ponta e vai ver a válvula do lado direito e a válvula do lado esquerdo. E elas não batem juntas. Ó, uma abre e uma fecha, uma abre e uma fecha. Isso é uma filmagem de dentro do coração das válvulas. E tá vendo aquelas cordinhas que a gente tá... Essas cordinhas podem romper. Mas elas se rompem de que forma? Por um infarto, por uma febre reumática, por uma endocardite... Então, aí vão vir as causas da insuficiência cardíaca. Mas parecem ser super sensíveis. Olha, Kátia, elas batem 80 a 100 mil vezes por dia por 80 anos. Então, assim, elas têm uma condição boa. Mas quando a gente está saudável. Mas tem coisas que acometem. As que mais acometem são as infecções, que são graves, as viroses que pegam, né? Então, podem acabar rompendo essas cordas. Você falou endocardite, que é aquela inflamação da membrana que reveste. É isso? Não, é infecção da válvula. Por exemplo, você falou das infecções. Se eu tenho uma infecção dentária de muito tempo, que eu nem imagino que eu tenha, eu vou engolindo essa contaminação e vai espalhando pelo meu corpo. Mas não é por esse mecanismo. O que acontece? Primeiro, se você tem uma válvula totalmente saudável, o sangue está ali naquele modelo, não havia sangue dentro da válvula, mas ali a gente vê o sangue passando por lá dentro. Se essa válvula abre direitinho e não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma doença, o sangue passa reto. Mas quando eu tenho uma válvula que é um pouco doente e ela faz como se fosse uma curva de rio, fica parando tudo por lá... Vai represando. Vai represando e aí o que acontece? Se eu tiver uma infecção na boca e eu tiver um corte e a bactéria aqui da boca vai entrar na minha corrente sanguínea... E vai para lá. E vai para lá, não é engolindo, é através da corrente sanguínea. Que a bactéria caiu na minha corrente sanguínea e quando o sangue passa lá por dentro, ela se ancora. Mas eu tenho dois tipos de contaminação. Quer dizer, essa bactéria vai para a corrente sanguínea e vai para o corpo. Mas quando a gente também, no caso do pus, é uma infecção. Então, ele não pode também trazer, estimular um problema que a gente já tem? É que a bactéria, que é a causa, o pus em si não é o problema é a bactéria. E existem as bactérias que têm mais afinidade pelo coração. Por acaso são as de boca mesmo. Tá? Então, por exemplo, a de pele... Nem tanto, mas mais para os rins, por exemplo. Então, essas coisas podem acontecer em diferentes organismos, em diferentes órgãos. Agora, a situação é a seguinte. A ruptura aguda da válvula vai fazer uma falência aguda. Mas o mais comum é a doença de Chagas no Brasil. Que é aquele coração inchado. Então, e não consegue bombear. O tripanossoma lá, o barbeiro, né? O barbeiro inocula... o protozoário lá no coração e a fibra fica fraca. Imagina que você pega um tecido, uma roupa e ela esgarça. É o músculo da gente, que o músculo é uma fibra e ela fica fraca e ela dilata. E nessa situação, o que a gente tem? Não consegue mais ejetar o quanto precisa e o coração vai dilatando. E aí acumula sangue. Então, o que acontece? Cada passo tinha 200 ml no coração. Jogou 120, ficou 80 e assim vai. Só que ele joga só 110, sobrou 90. Na próxima etapa vai sobrar 100. E aí o coração vai dilatando, dilatando, dilatando e cada vez vai ficando pior. A doença de Chagas era, no Brasil, a mais importante. A segunda causa de insuficiência cardíaca, de dilatar o coração, é a insuficiência coronariana. O que é a insuficiência coronariana? É o entupimento das coronárias, que vai levando a infartos pequenos, infartos grandes ou isquemias que vão fazendo o coração dilatar também. Mas esse entupimento causado pelo acúmulo de colesterol? Aí, colesterol, cigarro, diabetes, hipertensão. Outra causa importante para o coração dilatar é a própria hipertensão. Porque se o coração vai trabalhando com muito esforço, o nome que a gente tem para essa insuficiência cardíaca, para o coração dilatado, a gente chama de miocardiopatia. Então, é a doença do miocárdio. O miocárdio é o músculo cardíaco. Então, a miocardiopatia hipertensiva, ou seja, doença do músculo cardíaco causada pela falta do controle de pressão, é grande no Brasil.
Mas e por que a gente vê o número de casos de insuficiência cardíaca aumentando? Por isso? Quer dizer, as pessoas não controlam mais a saúde? Não, pelo contrário. É a mesma observação que a gente faz com relação... Nossa, estou vendo tanto câncer aparecendo. Você não tem visto mais câncer? Tem. Por quê? Porque as pessoas vivem mais. A gente acabou de ver uma estatística que em 1980 nós vivíamos em média 61 anos. Agora a gente está vivendo 73. Então, se você vive mais, você vai ter as doenças do viver mais. E a insuficiência cardíaca é assim: a pessoa teve um infarto e não morreu, o coração vai ficar sequelado, vai dar insuficiência cardíaca. A pessoa tem doença de Chagas e tem remédios que não deixam ela morrer, ela vai ter insuficiência cardíaca. Mas antigamente as pessoas tinham problemas de colesterol, de hipertensão, mas também se movimentavam muito mais, não eram tão sedentárias. Hoje esse sedentarismo não ajuda? Então, ele entra, assim, a gente tem a primeira causa, que a última vez que a gente conversou foi sobre isso, as causas de infarto em jovem e infarto em geral. A primeira causa de infarto é o distúrbio no colesterol e no HDL, no bom colesterol e no colesterol ruim. A segunda causa é o tabagismo, tá? A terceira causa entra a hipertensão e depois vem a gordura abdominal. Então, nós estamos fazendo algumas coisas que está crescendo o aparecimento do infarto. E aí junta-se a viver mais. Então, mas o ponto é o seguinte: há 30 anos atrás, a pessoa tinha um infarto, você só tinha aspirina, OAS, para dar para a pessoa e ficar de repouso na UTI. Hoje, quando a pessoa tem um infarto, a gente corre com ela para o hospital. Nessa hora a gente faz um cateterismo de emergência para desentupir a artéria que está entupida, ou a gente dá, além da aspirina, que continua sendo um super remédio numa situação de infarto agudo, a gente dá uma química, um trombolítico, porque o infarto é um coágulo que se formou naquela artéria, a gente dá um remédio que desentope. Então as pessoas... é instantâneo? É coisa de 1 hora no máximo. E a gente tem que fazer isso em 2 horas no máximo, 3 horas no máximo. Quanto mais tempo passa, mais sequelas a gente vai ter nesse coração. A gente fala, os cardiologistas falam assim: tempo é músculo. Né? O coração é um músculo. Então, se você deixa passar muito tempo, você perdeu o músculo. E se perder o músculo, vai ficar insuficiente. Então, o ponto é esse. Antigamente, a pessoa morria direto e não tinha nem a chance de ficar insuficiente. Hoje ela não morre, mas fica com a sequela. Mas por que às vezes a gente ouve pessoas dizerem que foram ao cardiologista, fizeram um ecocardiograma e ali apareceu que elas já tiveram um infarto, mas elas nem perceberam, não tiveram aquele tal de formigamento no braço, dor intensa no peito, enjoo, dor de cabeça, nada disso? Tem um caso do consultório que foi curioso, que ele foi referido para mim para fazer uma avaliação pré-operatória de uma crise de vesícula. E quando a gente viu, assim, no eletro de superfície, que é o eletro que a gente faz normal no consultório, já aparecia uma imagem sugestiva de um infarto na parede inferior do coração. Aí foi ver, ele já tinha tido infarto e acabou pondo pontes de safena e mamária e tal, para recuperar esse infarto. É aquilo que eu falei, a segunda causa no Brasil e no mundo do coração dilatado são esses pequenos entupimentos que vão ocorrendo, porque quando é uma coisa trágica, fechou uma artéria grande, a pessoa tem a dor no peito, que é uma dor que como se tivesse entalado uma comida, um peso forte. Não tem como falar que não sabe que teve. Então, a dor do infarto, ela dá medo. A pessoa que tem a dor de uma angina, que a angina é dor do coração, que é o sangue que não está conseguindo chegar lá no miocárdio, ó. Ela tem um medo, ela fala assim: nossa, isso não é normal. Eu nunca tive uma dor. Seria isso. Porque a angina, o nome angor, vem disso, né? Dessa coisa que dá medo. Então a gente fala, às vezes o paciente: doutor, mas como é que eu vou saber se não estou tendo um infarto, uma angina? Assim, tomara que não tenha. Mas no dia que você tiver, você vai saber. Mas então se for numa artéria de menor calibre, menor importância, a pessoa nem sente isso. Você sabe o que acontece hoje? Por exemplo, também a gente está vendo muito mais quadros de demência. Pelo mesmo motivo. A pessoa morria aos 60 anos e não dava tempo de ter a demência. A gente tem dois tipos de demência. A demência que é por uma doença do nervo e a demência que é causada porque o sangue, do mesmo jeito que entope às vezes a artéria lá no coração, a gente não vê, ela também entope para o cérebro. Mas aí quando ela entope a artéria, ela compromete a comunicação dos neurônios. Isso da demência. Então, mas só que aí o que acontece? Essa é uma demência que a gente fala de vascular, porque é a falta de oxigênio que gerou a demência. Né? E a gente consegue ver isso por imagem. Você faz uma ressonância e fala: olha, você teve vários pequenos isquemias, infartos cerebrais. E isso vai gerar demência. Então, do mesmo jeito que você tem pequenos infartozinhos no coração, você também tem no cérebro. Né? Isso é muito interessante, que a gente vê cada dia mais frequente as demências
E através de uma consulta clínica, a gente consegue até saber se essa demência é por entupimento ou neurológica, do padrão Alzheimer. Bom, eu volto porque eu tenho tanta pergunta para te fazer. E se você também, assim como eu, tiver várias, pode aproveitar, mulheres@tvgazeta.com.br, porque aqui a gente está falando de entupimento das artérias. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Mas e que muitas vezes a gente não sabe que a nossa parte nessa história também é muito importante, né? Eu volto para a gente falar de prevenção e tantas coisas.